que nós estamos explanando esse texto. Então já foi aí 6 ministrações sobre o sermão da montanha. Aleluia. Te vê que não tem fim, né? Aleluia, não tem limite para a palavra de Deus. Vamos ler capítulo 6 de Mateus. Para quem não está acompanhando, capítulo 6 de Mateus, versículo de número 31. Nós começamos no dia 2 de março. Já estamos em 6 de abril. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Capítulo 6 de Mateus, versículo 31. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Vamos ler o 33 todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, querido Deus e Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por este culto e pela mensagem, Senhor, que será ministrada. Fala conosco nesta noite, inspira-nos por intermédio do teu Santo Espírito e que a tua igreja possa receber diretamente do trono da tua graça a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Então, seja conosco, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Na última semana nós falamos sobre a oração. A oração está contida aqui no terceiro, na verdade quarto aspecto da justiça do reino. Nós começamos no capítulo 5 de Mateus, onde falamos sobre o primeiro aspecto da justiça, que é a influência. Depois falamos sobre o autocontrole, que é de Mateus capítulo 5, os versículos 21 a 42, que é o autocontrole, o segundo aspecto. O terceiro aspecto, compaixão, do capítulo 5, versículos de número 43 a 48. E falamos sobre a fé altruísta, que está no capítulo de número 6, dos versículos 1 ao versículo 18. Na última semana nós falamos sobre a oração. Como a oração é um assunto bem extenso, em que sempre é necessário nós falarmos, nós tivemos a última quinta-feira só falando sobre oração. Hoje nós vamos encerrar esse quarto tópico e vamos falar sobre os demais. Ver se a gente consegue concluir hoje. Amém? Aleluia. Os versículos de número 16 ao 18 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Nós falamos neste quarto tópico sobre a fé altruísta. O que é
ter altruísmo. Altruísmo é um tipo de abnegação, é um tipo de ação que faz-se sem esperar qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de recompensa. É uma ação sem interesse, é uma ação genuína, é uma ação que não visa o benefício próprio, mas que visa o amor ao próximo. Então, o quarto aspecto está sobre a fé altruísta. O cristão, automaticamente, a partir do momento que se conhece a verdade, que se conhece a Jesus Cristo, se conhece o amor de Deus, automaticamente nós devemos possuir esse quarto aspecto da justiça do reino, que é a fé altruísta. Nós vivemos um tempo em que muita gente realiza qualquer coisa buscando uma recompensa, um reconhecimento. É uma ação interessada em alguma coisa. Mas o cristão genuíno que recebeu o amor de Deus, ele faz qualquer atividade, qualquer ação desinteressada de reconhecimento ou recompensa. Porque o fim, a finalidade, não é ser reconhecido, não é ser recompensado, aleluia, mas é de expressar o amor de Deus, amém? Então, quando o Senhor Jesus fala sobre o socorro aos necessitados, sobre a prática da oração e a prática do jejum, ele está falando que nós precisamos fazer essas ações, essas atividades, sem que haja um interesse no reconhecimento humano. O que acontecia nos tempos de Jesus? Nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 18, o versículo de número 11. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, que diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja só, aqui nessa parábola o Senhor Jesus expõe a prática, o costume dos fariseus. Que costume era esse? De jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E quando eles faziam isto, eles se desfiguravam, ou seja, deixavam de cuidar da aparência. E então, quando saíam na rua, todas as pessoas viam que estava acontecendo alguma coisa. Aí alguém chegava e perguntava: rapaz, irmão Wilson, o que foi que o senhor está com essa aparência, está triste, está abatido? Aí o fariseu respondia: não, eu estou jejuando. Então essa era a recompensa dos fariseus, ou seja, um reconhecimento das outras pessoas. E aí o que o Senhor Jesus Cristo fala? Porém, quando tu jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. Glória a Deus. O jejum dos fariseus, eles se abstinham de tudo, do alimento, da relação com esposa, com cônjuge, se abstinham da água, se abstinham da prática de ungir a cabeça com óleo, que essa prática, no calor do deserto, servia para refrescar a cabeça, o corpo. Então, quando eles jejuavam, eles se abstinham de todas essas práticas. E veja só o que Jesus está dizendo: não precisa, aleluia. Olha só,
quando jejuares, unge a tua cabeça. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que podia você usar o óleo na cabeça para refrescar-se do calor do deserto, aleluia. Ou seja, uma prática que eles viam como algo condenatório. Eles faziam um tipo de jejum completo, achando que Deus só iria receber se eles fizessem assim. Mas Jesus está dizendo, aleluia, que o verdadeiro jejum é aquele que o Pai recebe, aquele que o Pai está vendo, aleluia. Nós lemos na semana passada, no livro de Isaías, falando acerca do verdadeiro jejum. O que o Senhor diz? Eles faziam jejuns, esperando que Deus recompensasse, que Deus recebesse o sacrifício. E aí o Senhor fala para o povo dizendo: olha, o verdadeiro jejum é quando vocês deixam as vossas maldades, aleluia. É quando vocês agem com sinceridade, aleluia. É quando vocês agem com amor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É sacrifício de tolo, irmão. O jejum que é esperado, o reconhecimento de outras pessoas. É sacrifício de tolo. Um jejum que é feito, mas daqui a pouco você está brigando com a esposa, com o esposo, está discutindo com o irmão, com a irmã. É sacrifício de tolo, aleluia. Deus não recebe. Aí o que o Senhor Jesus está dizendo? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai. Ou seja, o sacrifício não é para o Chagas, não é para o irmão Osmar, não. O sacrifício é para Deus, é Ele que tem que receber, é Ele que tem que ver a tua devoção, a tua consagração, aleluia. Não é homem, não é pastor, não é irmão, não é irmã, é o próprio Deus que contempla a tua necessidade, as tuas lágrimas, o teu oculto, o teu sentimento do teu coração. Então este é o verdadeiro jejum, aleluia. Então ele fecha aqui no versículo 18 sobre as 3 práticas religiosas que estão no 4º aspecto, que é a fé altruísta da justiça do reino, aleluia. Nos versículos de número 19 ao 24, o Senhor Jesus começa a falar sobre um outro assunto. E nesses versículos nós vemos o 5º aspecto, que é a unidade de propósito. Vamos ler, vamos fazer menção do texto. Versículos 19 ao 24. Irmão, mantenha-se com a Bíblia aberta para você acompanhar a leitura. Aleluia, para você se familiarizar com o texto. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Amém? Glória a Deus. Veja que aqui Jesus muda o tom da conversa. Jesus está falando de jejum, de oração, e do nada ele começa a falar sobre riquezas. A gente fica pensativo quando nós lemos o texto, mas nós vamos ver aqui que há um propósito nessa fala do Senhor Jesus Cristo. A unidade de propósito está se referindo a ter a Cristo como a sua única atenção, como o seu único alvo, como o seu único objetivo. Aleluia! Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão dividindo a vida cristã e a vida secular. Entrou-se isso no meio evangélico, no meio cristão, onde as pessoas dividem. Quando vão falar sobre o trabalho, sobre o serviço, aí eles colocam como coisas seculares. Quando fala-se de riqueza, de ter dinheiro, fala-se que é coisa secular. E quando nós vivemos com esse tipo de pensamento, nós estamos indo contra a Bíblia, contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida do cristão, ela tem um só Senhor, um só dono. Aleluia. Então toda a nossa atenção deve estar nele. Certo, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Você está dizendo que não deve ser assim? Não. Aleluia. Todas as nossas atividades, elas devem ter Deus como o receptor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando nós dizemos que o nosso serviço é secular, que aquilo que fazemos fora da igreja é secular, nós estamos colocando aquilo que fazemos nas mãos do Deus deste século. Vamos ler capítulo de número 4, versículo de número 4, de 2 Coríntios. Lê para a gente, Tiago. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Em outra versão diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, quem é o Deus deste século? Satanás. Aleluia. É ele que está aí fazendo as suas atividades em prol do mal, da condenação da alma do homem. Então, portanto, quando nós temos esse tipo de pensamento, de coisas, de dividir a vida cristã e a vida secular, nós estamos entregando a glória daquilo que nós realizamos nas mãos do diabo. Então, tudo que eu faço, tudo que o crente faz tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, unidade de propósito. Aleluia. Olha o que diz. Capítulo de número 4 do livro de Provérbios. O versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Do coração procedem os desejos, as emoções, os sentimentos. Aleluia. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Aleluia. Tendo Jesus Cristo como a nossa única e destacada atenção. Aleluia. Para que tudo aquilo que façamos seja para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Aleluia.
Então Jesus, primeiramente, nós dividimos aqui esses versículos em 3 etapas. Primeiro, um único tesouro, os versículos 19, 20 e 21. Jesus adverte sobre a loucura de juntar tesouros na terra. Olha só, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Olha só, naquele tempo, quando se fala de traça, está falando de um tipo de verme que comia as roupas, deixava a roupa ali no local, e aí o verme ia lá de noite e comia, consumia. Aleluia. A ferrugem, ele está falando do ato de guardar um tipo de tesouro. O que as pessoas faziam? Quem tinha alguma economia, juntava ali algum dinheiro, colocava dentro de um caixote, um baú, abria um buraco na parede da casa, colocava ali dentro, e então ele passava a argamassa e fechava ali aquele buraco. Com o tempo, quando ele precisasse, ele abria ali a parede, o baú, e então quando ia ver, poderia estar enferrujado o tesouro. Veja só, aleluia. A terceira possibilidade que o Senhor Jesus fala é sobre o ladrão. O ladrão entrava na casa, fazia de refém o dono da casa, e aí abria a parede e carregava o baú com o tesouro dentro. Então Jesus está aqui falando sobre que é uma loucura guardar tesouros na terra. Ou seja, porque há uma validade. Aleluia. Há pessoas que trabalham toda a sua vida para juntar dinheiro. Aleluia. E quando nós lemos, irmãos, a Bíblia Sagrada, eu não estou falando que é errado você juntar dinheiro. Não. Veja só. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que, sendo crentes, recebendo Jesus Cristo, nós estamos sentenciados a ser salvos, a receber salvação. Aleluia. E então nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 e diante. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Depois disso, a igreja recebe o seu galardão. Então, o que deve acontecer na vida do crente é a ação de trabalhar para que ele possa receber esse galardão. Aleluia. Há uma história do pastor, do missionário Orlando Boyer, um dos escritores deste século passado, um dos maiores teólogos e escritores. Aleluia. Esse pastor missionário da Assembleia de Deus, ele passou por um momento na sua vida, e esse momento nós podemos olhar para isso e trazer para a nossa vida como um exemplo a ser seguido. A esposa do pastor Orlando Boyer faleceu, e então ela foi sepultada nos Estados Unidos, e a história diz que o pastor foi para o sepultamento, enterrou a esposa, e então voltou para o Brasil para continuar dando aula de teologia, para continuar fazendo a obra de Deus. E então os pastores presidentes da época ficaram perguntando: onde é que está o pastor Orlando? Eu pensei que ele estava aqui nos Estados Unidos. Aleluia. E aí foram procurar, e naquela época não tinha telefone, né? Era difícil para entrar em contato com o outro. E aí foram pesquisando até encontrar o pastor Orlando Boyer aqui no Brasil fazendo a obra missionária.
E perguntaram para ele: pastor, o senhor era para estar de luto, era para o senhor estar nos Estados Unidos com a sua família descansando. E aí o pastor Orlando respondeu: aleluia, eu não posso parar, eu preciso continuar fazendo a obra do meu mestre. Aleluia. O que é isso, irmão? É uma devoção completa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A gente vê esse tipo de exemplo e tem gente que pensa: rapaz, isso é loucura, esse homem é doido. Aleluia. Mas, irmão, entenda, isso é a revelação da verdade. Tudo que você juntar aqui nessa terra de riqueza, você pode juntar milhões e milhões. Quando você morrer, vai ficar aqui, aleluia. Mas quando você chegar ao encontro do Senhor Jesus Cristo, você vai receber o seu galardão daquilo que você fez na terra. Mas se você não tiver feito nada, o que você vai receber? Você vai receber sentença, aleluia. Vai receber um castigo. Por quê? Porque o crente recebeu a iluminação da verdade, conheceu a verdade. E quando o crente recebe a verdade e ele não faz nada com a verdade, usa ela como se não fosse nada, então ele vai ter que receber uma sentença, um castigo, porque ele recebeu aquilo e não passou nada para ninguém, não falou nada para ninguém, não fez nada daquilo, guardou ou jogou fora. Então automaticamente ele vai ter que receber algum tipo de juízo. Mesmo que ele seja salvo, ele não vai receber galardão, vai receber sentença. Mas o crente que fez algo, que se dedicou, que ganhou almas para o reino de Deus, que pregou a verdade, que ensinou a verdade, esse sim vai receber a tão sonhada, aleluia, destemida coroa de glória. Aleluia. Então tem gente que está vindo para a igreja achando que é só vir para a igreja e que está tudo bem. Tem gente que tem, irmão, 30 anos de crente só de vir para a igreja. E ele não faz mais nada na vida. Ele não ganha alma, ele não ora por ninguém. Ele não ganha a família dele. Ele vai receber o quê na vida eterna? Só vai entrar, não vai receber nada. Aleluia. Mas quando o crente, aleluia, ele entende que aquilo que nós estamos buscando é superior, é maior, é eterno, aleluia. Então ele tem uma chance de receber a coroa de glória, o galardão que espera os crentes salvos em Cristo. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso, irmão. Aleluia, você já foi salvo, então está na hora de fazer algo em prol do reino de Deus. Você já recebeu salvação, você não está lutando mais para ser salvo, você está lutando agora para receber galardão, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo declara a João no capítulo 22 do livro de Apocalipse, que ele vem cedo, que ele vem sem demora, e o galardão está com ele, aleluia, para galardoar a sua igreja, o seu povo. Aleluia. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Onde é que está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração? Aleluia. Veja que o Senhor Jesus Cristo está aqui abrindo uma possibilidade para aquele que é contribuinte na obra de Deus. Há uma possibilidade. Tem pessoas que contribuem na obra de Deus, que ainda não confessaram Jesus Cristo como Salvador, não frequentam a igreja, mas eles contribuem na obra de Deus, ofertam. A Semadem é testemunha disso. Aleluia. Então Jesus está aqui abrindo uma possibilidade. Por quê? Porque quando nós encorajamos uma pessoa a contribuir com a obra de Deus, com a obra do Senhor, nós estamos ajudando a ligá-la ao céu. Aleluia. Nós estamos ajudando
essa pessoa a prestar um serviço à obra de Deus. E em algum momento o Senhor pode então salvá-la. Aleluia. Veja que é tremendo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Então, quando o crente passa a contribuir com a obra de Deus, ofertar, dizimar, ajudar o próximo, ele está então ligando o seu coração aos céus. Aleluia. Está ligando o seu coração à vontade de Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso? A segunda coisa, olhos bons, unidade de propósito. Primeiro, um único tesouro. Segundo, olhos bons. Veja só o que diz o versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Aqui, o Senhor fala sobre a motivação do coração. Vamos ler Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Aleluia. Filipenses 4, versículo de número 8. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele está falando então de ter um coração puro. Aleluia. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. Ou seja, a lâmpada do corpo são os olhos. Tudo aquilo que você vê, você está passando para o seu coração, para a sua mente. Você está recebendo. Aleluia. Então, quando ele diz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aleluia. Ele usa aqui uma palavra muito forte. Então, está se falando de uma motivação. Veja só, há pessoas que são tão ruins, que têm um coração tão mau, que quando alguém faz uma boa ação, uma ação desinteressada, de recompensa, de reconhecimento, aí ele olha, rapaz, irmão Chagas, tu não viu o Tiago? Tiago fez aquilo só para agradar fulano de tal. Ou seja, a motivação do coração dele já é perversa. Tudo que alguém faz de bom, ele encontra uma maldade, ele encontra uma perversão, ele perverte aquilo que alguém faz. A motivação do coração dele é errada. Ah, eu não vou ofertar, porque esses pastores tudo aí roubam, são tudo ladrão. Ou seja, o coração dele já é pervertido pelo pecado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que ele vê, ele encontra uma maldade, ele encontra um meio de perverter qualquer ação. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, uma frase que me impactou muito: tenha cuidado da forma como você interpreta o mundo, porque como você interpretar será a tua realidade. Então tem gente, irmão, que tudo ele vê uma maldade, tudo ele vê um pecado, tudo ele vê um erro. Aleluia. Por quê? Porque o coração está contaminado pelo pecado. Aleluia. E quando nós somos lavados e redimidos pelo sangue
do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que alguém esteja fazendo uma ação errada, mesmo que alguém esteja sendo corrupto, pervertindo alguma coisa, aleluia, a nossa ação, o nosso pensamento, a motivação do nosso coração, ela precisa ser genuína. É por isso que o apóstolo Paulo diz, no versículo que nós lemos: tudo que é de boa fama, tudo que há alguma virtude, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, nisto vocês coloquem o vosso pensamento. Aleluia, porque se nós colocarmos o nosso pensamento de forma perversa, de forma pecaminosa, nós estaremos pervertendo aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua obra. Aleluia. Então nós precisamos purificar os nossos olhos e o nosso coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para nós passarmos para o próximo tópico, versículo de número 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Unidade de propósito, aleluia, um único tesouro, olhos bons e um único mestre. Aleluia. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 24. Versículo 34, perdão. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo declara. Não preste atenção, isso é tremendo. Isso é tremendo, você precisa entender isto aqui, esta noite. Versículo 34, capítulo 10. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Preste atenção. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Olha só o que Jesus está dizendo. A cultura em que Jesus estava pregando, falando, era uma cultura que possuía como o maior mandamento entre as pessoas era honrar pai e mãe. Então todo judeu ele preza por esse mandamento. Então era uma das coisas mais importantes para aquele povo. E aí Jesus chega dizendo: olha, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por quê, irmão? Olha o que Deus pede para Abraão. Abraão, eu te dei um filho. Agora eu quero que tu sacrifique-o. Aleluia. O que Deus estava fazendo? Provando Abraão. Vamos ver se esse Abraão me ama mesmo. Vamos ver se Abraão me ama mais do que o filho que eu dei para ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, um único mestre. As pessoas colocam coisas, colocam bens, colocam pessoas acima do Deus que eles servem, acima do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Há pessoas que colocam qualquer coisa na vida dele acima
do Senhor Jesus Cristo. Ele ama qualquer outra coisa acima do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmão, é uma devoção. Eu falei sobre isso aqui alguns dias atrás. Uma devoção completa. Uma devoção verdadeira. Aleluia. Devoção é você entregar tudo que você tem para uma única coisa. Então, quando uma pessoa ele coloca os bens que ele possui, a família dele, o esposo, a esposa, os filhos, acima do Senhor, ele está indo contra o Senhor Jesus Cristo. Ele não é digno. Aleluia. Ele não é digno. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Isso aqui está falando de idolatria. Nós vamos falar sobre isso na lição da escola dominical. Aleluia. Idolatria. Tem gente que idolatra o filho. Aleluia. Tem gente que idolatra os filhos, idolatra os parentes, os familiares. Aleluia. E quando se recebe o conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos entender que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Uma vida devotada a Deus. Uma vida em que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Mestre. Você nunca vai conseguir ter uma vida devota ao Senhor, completa, uma devoção completa, se você não tiver intimidade com Ele. Tem gente que está achando estranho eu falar sobre isso aqui, mas por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Ele não tem Deus como a sua prioridade, como o seu único e suficiente amor. Aleluia. Então é estranho quando se fala sobre isso, mas quando se tem intimidade, quando Ele é o teu único Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso não é estranho, isso é comum, isso é prazeroso, aleluia, porque Ele foi quem entregou a sua própria vida, irmão, para te tirar da condenação eterna, para te livrar da condenação do pecado na morte. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. O único mestre. Deus reivindica uma lealdade dos seus discípulos. Pedro, quando Jesus está para morrer, ele diz: Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas Jesus sabia que aquelas palavras eram palavras vazias. Então tem gente que vive disso, de palavras vazias. Ele declara que é fiel a Deus, que ama ao Senhor, mas como nós falamos, o coração não está ligado no Senhor. É por isso que tem aqui uma ordem. Jesus, ele não começa falando disso. Ele vai seguindo aqui uma ordem. Porque primeiro precisa ter oração para ter comunhão com Deus. Precisa ter uma vida de jejum, de consagração, para se ver-se livre da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Aleluia. Tem que se apegar às coisas que são de cima. Aleluia. Para então ter o Senhor como a sua única, genuína e verdadeira devoção. Aleluia. O sexto aspecto, irmão, da justiça do reino é a confiança. Confiança. Nós vamos ver
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lê para a gente, Tiago. Aleluia. Isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Em outra versão diz que a fé ela é o firme fundamento. Aleluia. A palavra confiança do grego é upostasis. Ela é uma junção de palavras formada de upo, que quer dizer debaixo de, e estasis, posição. Ou seja, ele está falando acerca de uma construção. Uma construção como essa, desse tempo que nós estamos aqui, tem fundamentos, tem alicerces. Aleluia. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, certeza, convicção das coisas que se não veem. Então, é necessário que o cristão tenha uma confiança em Deus. A sua fé precisa estar depositada no Senhor. Olha só o que diz os versículos. Nós vamos ler agora, os versículos 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha só. A confiança do cristão, ela não pode estar nas suas capacidades. Nós temos capacidades, capacidade intelectual, capacidade física. Nós somos dotados de capacidade. Mas quando se aceita Jesus Cristo, quando conhece-se a verdade, a nossa confiança tem que estar em Deus. Não estou dizendo que nós não devemos fazer qualquer coisa, não. A nossa vida precisa continuar, mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Aleluia. Ele continua: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uma pergunta. Jesus está aqui falando para discípulos. Para pessoas que estão deixando as suas vidas normais para viver o Evangelho. Aleluia. E às vezes a gente vem para a igreja e apenas, como eu falei, se contenta em vir para a igreja, vir para o culto, ser membro de uma igreja e congregar. E é o suficiente. E quando Jesus está aqui falando, nós vamos ver que a finalidade é que aqui é o estado de um discípulo, de um servo que deixou as coisas desta vida para realizar algo para o reino de Deus, para o reino dos céus. Ele divide aqui em 3 questões. Primeiramente, o alimento. Segundo, as inalterações do curso da vida. E terceiro, a vestimenta. Veja só, nós falamos sobre a alimentação. Hoje eu estava tendo uma conversa com o irmão Chagas e a gente tocou nesse assunto. E o salmista declara: eu nunca vi
o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus está sustentando. Aleluia. Porque é Deus quem está guardando. Aleluia. Porque o alimento não é maior do que a vida. O que é que o Senhor Jesus disse aqui? Olha só. Aleluia. Versículo 25. Pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Uma pergunta. E o corpo mais do que o vestuário? Então, a ansiedade de muitas pessoas os atrapalha de viver uma vida plena do Evangelho. As preocupações da vida, os cuidados da vida. Aleluia. Então tem gente que fica ansioso, que fica preocupado. Eu não estou falando, irmão, de uma preocupação momentânea. Eu estou falando de uma preocupação que é contínua. Todo dia você está pensando naquilo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aleluia. Mas Jesus, Ele está cuidando de você. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Aleluia. Ele está cuidando de você, irmão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja. Aleluia, eu me lembro de um dia em que eu estava me arrumando para ir para a escola, faz muitos anos. E acho que foi assim quando nós chegamos aqui no Estreito. A igreja estava passando por uma situação bem difícil. E aí, eu me lembro, eu estava me arrumando para ir para a escola, me vesti. E a irmã Sônia falou: rapaz, eu não sei se vai ter algo para um almoço hoje. E aí eu falei: não, tudo bem. Quando eu chegar, eu como, eu vejo. Eu dou um jeito. E aí, antes de eu sair para a escola, um gato que a gente tinha chegou com uma sacola na boca. Chegou com uma sacola na boca e essa sacola estava cheia de carne dentro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O que é isso, irmão? É provisão de Deus. Aleluia. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, ou a sua descendência passa fome. Aleluia. Por quê? Porque é Deus quem guarda, é Deus quem sustenta, é Deus quem traz a provisão. Aleluia. Se faltar o alimento, o Senhor proveu o corpo para levar a carne assada. Aleluia. Porque nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso, que não está limitado a pensamento humano, que não está limitado à localidade humana. Ele envia aquilo que é necessário, Ele envia aquilo que é preciso, porque Ele está contemplando o crente que é fiel, o crente que está na sua presença. Quantos podem adorar a Deus por isso? Aleluia. É Ele, irmão, quem te guarda. É Ele quem te sustenta. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. E vocês não têm de muito mais valor. Aleluia. Você tem valor, irmão. Aleluia. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Veja que ele está agora falando da inalteração do curso da vida. Eu não posso alterar, eu não tenho poder para alterar o curso da minha vida. Aqui ele está falando de estatura. Mas a palavra no grego, relíquia, no original, traz o sentido de extensão da vida. Ele não está falando de altura. Ou seja, você orar, Deus, aumenta a minha altura, eu quero ser mais alto, me dá 45 centímetros de altura. Não está falando disso. Ele está falando sobre
a extensão dos teus dias. Aleluia. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos esse poder. Mas é o Senhor quem possui. Nós fizemos aqui, nesse mês passado, a irmã Madalena estava na UTI, à beira da morte. E nós oramos ao Senhor. Pedimos por um milagre. E o Senhor estendeu a mão e curou. Hoje ela está em casa. Aleluia. O que é isso? É a mão de Deus. Eu não tenho poder para realizar qualquer coisa desse tipo. Mas o Senhor que nos guarda, que nos contempla, Ele sim, Ele possui esse poder. Aleluia. Então nós precisamos colocar a nossa confiança nele, a ponto de que as preocupações da nossa vida não venham atrapalhar a nossa comunhão com Ele. Porque há pessoas que, pelas dificuldades e circunstâncias da vida, ele deixa que aquele momento, aquela dificuldade, aquela circunstância atrapalhe a comunhão que ele tem com o Senhor. Então a comunhão que eu tenho com Deus, ela não pode ser abalada por circunstância. Eu tenho que estar alicerçado, aleluia, na presença de Deus. A minha fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Mesmo que Ele não realize aquilo que você pede, aquilo que eu peço, aleluia, mas a nossa confiança tem que estar nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós concluirmos, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus, assim, enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Aleluia. Ele está falando aqui de uma flor específica, de uma anêmona. E essa anêmona era uma flor vermelha. E Jesus compara a cor dessa flor com as vestes de Salomão. Aleluia. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Aleluia. Ele pode prover. Ele tem a capacidade, irmão, para trazer aquilo que você precisa. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha duas camisas, uma branca e uma preta. Aleluia. E eu usei tanto a preta que ela já estava ficando branca. Aleluia. Mas aí Deus foi provendo, Deus foi abrindo a porta. Aleluia. Aí um irmão me deu, aí o outro me deu também outro presente, me deu um terno, e Deus vai abençoando, aleluia. Quando a nossa confiança está em Deus, você não passa pelas necessidades da vida, porque Deus supre, aleluia. Ele te conhece, irmão, Ele contempla a sua vida. Você crê nisso? Então dê glória a Deus, dê graças a Ele, porque Ele te contempla. Ele está guardando você. E às vezes a gente está ouvindo todo dia, irmão, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. E a gente diz, eu já sei disso. E não agradece a Deus, irmão. Isso é motivo para você dar graça todos os dias. Isso é motivo para você dar glória a Deus e aleluia todo dia. Aleluia, para nós concluirmos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. As pessoas do mundo, irmão, os ímpios, as pessoas que não têm conhecimento da verdade, a vida deles é voltada para isso, para conseguir satisfazer o desejo que ele tem no coração. E Jesus está dizendo, olha, vocês não podem ser como os gentios, porque todos eles procuram isso. Vocês têm que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas que eu falei atrás, tudo vai ser acrescentado. Aleluia, tudo eu vou prover. Tudo eu vou trazer à tona. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Fique de pé nesta noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. O sermão da montanha, irmão, ele é extraordinário, pois está falando aqui de discípulos, o padrão do discípulo do reino, né? E às vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos no padrão de discípulo. Não seja só um membro da igreja, não seja só um congregado da igreja. Aleluia. Seja um embaixador do reino de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para cima em posição de receber. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças, porque o Senhor é bom e a tua benignidade se estende de geração a geração. Papai querido, sustenta a tua noiva, a tua igreja na palavra. Meu Senhor, levanta neste ambiente, neste lugar